Parente ou alguém da família que sofre com Alzheimer sabe como a doença é progressiva, muitas vezes difícil de lidar. Uma boa notícia vem da última Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, que apontou que exames de sangue em pacientes com declínio cognitivo podem identificar o Alzheimer antecipadamente. Além disso, o tratamento precoce do Alzheimer pode inibir a progressão dos sintomas. E ainda, algumas instituições aqui no Brasil ajudam nesse processo de retardar os sintomas. A Silvia é professora aposentada e escritora e percebeu que algo não estava como antes. Lapsos de memória, uma dificuldade ou outra, até que descobriu uma redução cognitiva. Às vezes você esquece um nome que você ia falar, você já não tem tanto aquele discurso em palestras, ou quando você vai se dirigir numa conversa mais formal, às vezes você fica buscando a palavra correta, você já não tem aquela fluência maior que você tinha antes, quando você tinha menos idade. Então, eu comecei a me preocupar. Chega uma idade que não tem jeito, a gente precisa de movimento no corpo e na mente, é preciso se desafiar. É o que essa turma aqui está fazendo. Esses tipos de atividade, por exemplo, ajudam a desenvolver melhor a cognição dos pacientes e a evitar demências e até mesmo o Alzheimer. Essa escola é especializada em oferecer estímulos cognitivos. Alunos com mais de 60 anos têm procurado esse tipo de instituição para socializar e não enferrujar os neurônios. São aulas que acontecem toda semana de 2 horas. Nesse período, os alunos irão ser estimulados por via de 6 ferramentas. Então, nós vamos trabalhar dentro de uma metodologia ativa com 6 ferramentas. Então, vamos trabalhar com ábaco, onde nós vamos desenvolver raciocínio lógico, atenção, concentração, foco, memória de trabalho. Fora isso, toda a aula tem um assunto, nós vamos discutir um tema, vamos conhecer um tema com uma abordagem da neurociência, onde esse aluno vai desenvolver linguagem expressiva, receptiva, aquela interação social que é importantíssima, né? Neuróbicas são exercícios que vão tirar esse cérebro da zona de conforto, né? Então, coisas fugindo de padrões, atividades fugindo de padrões, que o nosso cérebro ama o padrão. Então, nós vamos desconstruir este padrão e trazer esse desafio para ele. Entre os diferentes tipos de demência conhecidos, a doença de Alzheimer aparece com maior prevalência, representando cerca de 50% a 70% dos casos diagnosticados. A doença traz muitas dúvidas e preocupações relacionadas com a evolução e cuidados. Antigamente, a gente nunca conseguia diagnosticar com certeza a doença de Alzheimer. A gente sempre ficava na dúvida, ficava no possível, e era necessário ter sintomas relativamente intensos para ter o diagnóstico. Então, isso que está mudando. Porque a ideia é que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Melhor o tratamento farmacológico, ou seja, o remédio, melhor para as medidas não farmacológicas. Exercício físico, treino de memória, mudança do estilo de vida, controle de fator de risco cardiovascular. A doença de Alzheimer, na forma mais clássica, mais típica, é caracterizada por uma perda progressiva da memória recente. Então, a pessoa lembra bem as coisas do passado, mas tem uma dificuldade em aprender coisas novas, lembrar coisas recentes. Então, o primeiro ponto que a gente tem que educar a população, que não é normal perder a memória com o envelhecimento. Não é normal ter demência. O termo demência senil, que todo mundo pensa que é normal ter demência com envelhecimento, é um termo que não se deve usar mais. Quando você faz o diagnóstico numa fase muito leve do declínio cognitivo, a possibilidade de tratamentos aumenta. Sejam eles remédio ou não remédio, não farmacológico. Os tratamentos atuais, todos eles, remédio, não remédio, alentecem a progressão. Então, piorar menos ao longo de alguns anos
faz diferença, porque mantém as pessoas numa fase muito mais leve da doença, que a pessoa está mais independente, tem uma qualidade de vida melhor. Além da terapia farmacológica, é recomendado fazer reabilitação e a maior eficácia é nos estágios iniciais. No Brasil, estima-se que mais da metade do risco de demência pode ser modificado, mudando fatores de risco. Então, isso tem um impacto populacional muito grande, porque isso é um fato, a doença de Alzheimer não tem cura. Então, se você conseguir reduzir o número de casos, fazendo modificações do estilo de vida, isso é fundamental. Ah, Fábio, mas falar isso para quem já está com a doença é igual mostrar uma falta de ar para quem está sufocando, né? Não adianta. Mas não é verdade também. Quer dizer, quando você tem um diagnóstico e você muda algumas coisas na vida, então melhora a dieta, faz exercício físico, faz um estímulo cognitivo, uma reabilitação cognitiva, melhora sintomas psicológicos, às vezes, com aceitação, com medidas de enfrentamento, tudo isso também ajuda. E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Cláudia Alves. Ela é pedagoga, gerontóloga, começou a estudar sobre Alzheimer depois que a mãe foi diagnosticada com a doença. Recentemente, a Cláudia publicou um livro que conta toda essa história. Além disso, tem contas nas redes sociais que compartilha o dia a dia com a mãe, que tem Alzheimer desde 2011. A Cláudia e eu já nos encontramos algumas vezes. Você vai lembrar, Cláudia? Hoje eu estou de barba, não sei se você vai reconhecer, né? Mas eu já estive com a Cláudia na apresentação da Aparecida Debate, também na gravação de um arquivo A. Eu fui até o Rio de Janeiro, conheci a Francisquinha pessoalmente. Cláudia, eu sou um grande fã seu pelo trabalho que você realiza, principalmente por aqueles familiares que tanto precisam do seu apoio, o apoio que é manifestado através das palavras e orientações. Obrigado, viu? Prazer te rever. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando essa pauta tão importante. Ô Cláudia, conta pra gente, como é que foi quando você descobriu o diagnóstico de Alzheimer da mamãe, a Francisquinha? Então, eu descobri sem querer, porque eu já tenho esse diagnóstico há 15 anos. Então, naquela época, não se falava tanto em Alzheimer e eu não sabia dos sintomas. Eu a levei no médico para uma consulta de rotina e fui surpreendida com o diagnóstico. Cláudia, queria perguntar para você, né, quando você contou durante uma entrevista recente que participava de um grupo em que outras pessoas cuidavam, né, de parentes com a doença e que eram sempre histórias negativas, de sofrimento, ali dos problemas vivenciados da rotina, né? E você quis fazer diferente, mostrar o lado bom, o lado positivo da oportunidade de poder cuidar da sua mãe, né? Por que isso? O que aconteceu ali com você para tomar essa decisão? Então, quando eu participava desse grupo, eu só via pessoas sofrendo muito, com as famílias desmoronando, casais se separando. E eu não estava vivendo isso, porque nessa época eu já tinha aprendido muito. Eu tive o diagnóstico em 2010 e eu comecei a postar vídeos em 2016. Então, já tem 9 anos que eu faço esse trabalho. Eu já tinha aprendido muito sobre Alzheimer e eu conseguia cuidar da minha mãe de forma mais leve, mais assertiva. E eu descobri na doença uma oportunidade de me aproximar dela, já que eu tive uma educação muito violenta. Então, para mim, eu encaro isso como uma bênção, que foi através da doença que eu consegui me aproximar da minha mãe. E eu comecei a postar nesse grupo como era bonito você cuidar da mãe e cuidar de forma mais leve. Então, as pessoas se encantaram com ela, porque a mamãe, ela interagia, ela cantava, dançava, e era nitidamente uma pessoa muito feliz, apesar do Alzheimer. E todo mundo na minha casa interagia com ela, então esse tipo de convivência chamou muito atenção, por isso que disparou tanto nas redes sociais. Cláudia, muito boa tarde para você. E tem alguma coisa que você gostaria de ter sabido ou conhecido lá no início que você poderia ter feito diferente no jeito de tratar a sua mãe, no modo de tratar mesmo também a doença?
Sim. Eu acho que agora já está sendo mais divulgada, né? As pessoas já estão aprendendo mais. Eu digo que quando eu comecei era tudo mato, ninguém falava em demência, mas o que mais é desafiador para a pessoa que cuida são os comportamentos. Então, eu acho que todos os profissionais da saúde precisam aprender a lidar com esses comportamentos para poder ensinar, porque é muito desafiador e esse é o meu trabalho, é isso que eu venho fazendo há 9 anos, mostrando que é possível cuidar de forma mais leve. E eu gostaria muito que lá atrás, em 2010, há 15 anos, eu tivesse alguém que me orientasse, que era possível cuidar de forma diferente. Ô, Cláudia, eu não sei se você acompanhou aí a reportagem que a gente exibiu antes da entrevista com você, esse avanço da medicina, né? Descobrindo mais cedo o diagnóstico do Alzheimer. O quanto que isso contribui para o tratamento do paciente? Olha, infelizmente, o que tem agora, esse exame que ajuda a detectar precocemente, para quem já está na fase avançada, não adianta muito. Eu acho que é um exame muito eficaz, mas eu acho que você só deve procurar se você tiver dúvida. Isso é minha opinião pessoal. Se você tiver dúvida do diagnóstico, se você estiver achando um comportamento diferente e não chegou a um diagnóstico, porque se você for procurar só para saber, porque você esquece uma coisa ou outra, você vai ter uma corrida louca para fazer esses exames e vai gerar um pânico nas pessoas, porque nem todo esquecimento é Alzheimer. Cláudia, eu queria que você, aproveitando esse momento, né, da sua entrevista aqui com a gente, você desse um conselho, né, para uma família que recebeu esse diagnóstico de um paciente ali com Alzheimer. Olha, eu acho que você precisa aprender sobre a doença e lembrar que nada é por acaso, tá? Eu acho que é muito importante você saber que isso não é castigo e que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, não desiste, tenha muita fé e muito carinho, muita atenção com seus pais ou com qualquer que seja, seu marido, sua esposa. E não é o fim, gente, é o começo de uma nova história. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui ao TJ Aparecida. É um assunto que a gente sempre fala, que é importante a gente compartilhar com quem está em casa também. Seja sempre bem-vinda aqui à TV Aparecida. Obrigada. Posso falar uma coisinha? Claro. Ó, eu lancei um livro em maio pela editora Sextante. Esse livro ele foi um dos mais lidos no primeiro semestre de 2025 e eu lancei em maio. Então, quem tiver a oportunidade, aqui eu falo, a doença da minha mãe foi a nossa cura. E é uma cura emocional, uma cura de traumas. E vale muito a pena porque é uma história, falo muito sobre Alzheimer, falo como que eu cuidei e como foi essa doença na minha trajetória toda e o que ela representou na minha vida. Perfeito. O bom do Alzheimer que também é uma das redes sociais que você também fala muito sobre o assunto, né? Então, quem estiver em casa pode acompanhar um pouquinho também. Obrigada, Cláudia. Abraço, Cláudia. Obrigada Sempre bom te ver. Beijo.